Acho que um tema importante aí dos últimos 30 dias foi a discussão sobre política fiscal no Brasil, e até alguns textos falando sobre dominância fiscal, que a gente resolveu, enfim, estudar um pouquinho o tema e trazer um pouco aqui da nossa visão. São 2 slides Brasil. O próximo é o mais legal da live, então sim. só para as pessoas não saírem de 10. Não percam. Assim, e nesse meio termo teve esse upgrade da Moody's, também foi muito surpreendente. Como é que a gente empacota tudo isso, né? As pessoas estão meio negativas com o fiscal, especialmente os economistas, daí a Moody's dá um upgrade, cara, o que está acontecendo? Então a gente tem uma olhada aqui assim, o que é dominância fiscal, né? Quando a política monetária perde seu efeito de controlar a inflação, tá? Isso pode acontecer mesmo com um Banco Central super independente, sério, não precisa ser um Banco Central que esteja assim, seguindo regras ou seja, vamos dizer assim, um Banco Central político, né? Pode ser um Banco Central independente, mesmo assim você ter dominância fiscal. E basicamente o que a teoria diz é como é que você estabiliza a sua dívida PIB. Né? Ou você faz superávit primário, ou você tem uma surpresa inflacionária que acontece por fora da política monetária. Eu acho que isso que é importante. Tá? Não precisa ser apenas, né, uma inflação induzida pelo Banco Central. Tá? Então, quando a gente olha a evolução do superávit primário no Brasil, ela não é muito, vamos dizer assim, boa, para dizer o mínimo. Né? Então, a gente pegou aqui, por exemplo, 2015 a 2018, a gente colocou o primário que estabilizava a dívida na época em torno de 2%, e o que o mercado, o Focus, achava do primário ao longo do tempo. Tá? E era realmente uma queda grande do primário ao longo de 2015, que ficou até 2016, chegou a quase 3% do PIB. Então, muito longe do primário que estabilizava a dívida. E demorou para o primário voltar. Né? O Temer já era presidente, já tinha o teto de gastos, e o mercado, olha, é um processo muito gradual de recomposição do superávit primário. Tá? E você tinha toda essa boca de jacaré. Mas, na época, o mercado acreditava que, ao longo do tempo, isso ia melhorar, porque você tinha uma regra fiscal muito rígida, que era o teto, e que, então, em algum momento, ia pagar, por mais que você tivesse um déficit. Então, essa questão da confiança no pagamento da dívida pública foi preservado. Tá? Esse é um dos grandes gatilhos que leva à dominância fiscal. Né? Os agentes param de acreditar que aquela dívida vai ser paga no valor dela, e daí você precisa gerar um deságio no valor da dívida para que o investidor continue, né, comprando aquele papel. Quando você vem para 2023, a história é mais ou menos parecida. Né? Você tem pior, o primário que estabiliza a dívida da nossa conta é 3%, então subiu um ponto. Né? E o mercado não tem nenhuma perspectiva que o superávit primário vá convergir para esse patamar. Está tudo aqui em torno de 1%, 0,5% negativo, não tem nenhuma percepção. Tá? E a gente tem uma regra fiscal que muita gente no mercado acredita que ela não é tão rígida assim. Né? E daí fica essa dúvida, vai pagar, não vai pagar? Será que em algum momento vai ter um estresse ou não vai? Então a gente estava dando uma olhada, esse gráfico da direita do spread de juros Brasil e Estados Unidos contra o câmbio, a gente já utilizou numa live no passado, a gente trouxe aqui, a gente acompanha aqui no trabalho. Né? O que ele mostra? Né? Que normalmente quando o juro brasileiro começa a subir em relação ao americano, né? Quando você vai para esse lado aqui do gráfico, o câmbio tende a apreciar, que é vir para cima, que é mais ou menos os pontos laranja do gráfico. Quando o spread fica muito alto em relação aos Estados Unidos, acima de 10 pontos, a curva inverte. Né? Ou seja, quanto mais juros no Brasil, mais o câmbio deprecia. É modo crise completo. Historicamente, isso é relacionado com os anos de 2013, 14 e 15. O interessante é que entre março e setembro de 2024, essa nuvem de pontos, né, inverteu aqui dentro dessa linha, desse mar laranja, né, que são os pontos em vermelho. Então, agora, a taxa de juros sobe no Brasil em relação aos Estados Unidos, que é o que aconteceu nos últimos 5 meses, e a taxa de câmbio caiu, depreciou. Então, no fundo, o que eu estou dizendo tem essa frustração de que o juro no Brasil subiu, o juro americano caiu, e o real continua trabalhando 5,50, 5,60, o câmbio não aprecia. Né? E um dos motivos para isso pode ser essa questão do risco fiscal. A gente já mostrou gráficos aqui que mostram quando que deveria estar o real se não tivesse prêmio de risco doméstico. A gente tem outros gráficos que mostram que as divulgações de resultados fiscais no Brasil recentemente têm uma correlação maior com a taxa de câmbio. Os dados vêm pior e o câmbio deprecia. Então, em que medida o mercado já não está meio, né, desconfortável com essa questão da política fiscal no Brasil e tem assim uma antessala de dominância fiscal como a gente viu em 2014. Tá? Eu acho que esse é o ponto que a gente trouxe. E daí nos surpreendeu muito o upgrade da Moody's. Tá?
Um ponto que você pode colocar é o seguinte, poxa, mas o Brasil, comparado ao resto dos outros países, não está tão mal, né? A gente já mostrou isso também, né? A dívida pública não aumentou tanto no Covid quanto em outros países, etc. A gente trouxe aqui 4 exemplos para tentar mostrar um pouco a nossa cabeça. Tá? Então, você pega a dívida bruta do Japão, que é muito alta. Alguém pode falar, por que o Japão ainda não está em dominância fiscal se a dívida é 4 vezes a brasileira? A Índia, que tem uma dívida parecida conosco. E é queridinha do mercado, como assim? E a Turquia, que sempre foi um país meio parecido com o Brasil, fazer uma analogia por tamanho da economia, população, etc. E tem a política monetária muito pior que a do Brasil. Muito pior. Daí vamos para os detalhes. Né? Daí você pega pagamento de juros com porcentagem da receita, né? A capacidade do governo extrair mais receita do setor privado para pagar a sua dívida. O Brasil é alto, é 33%. A Índia também é alto, é 27%. Turquia 9%, Japão é 0%. Por que é 0%? Porque o juro é negativo, então ele praticamente não paga juros em relação ao PIB. Tá. Mas aí vamos para a tabela para mostrar um pouco o resultado primário que estabiliza a dívida pública. Aí o que está legal? Porque como é que você estabiliza a dívida? Né? Ou você faz o superávit primário, né? Você traz isso aqui para cima, né? Ou você gera um mega crescimento econômico, tá? Ou você gera inflação. Tá? É uma das 3 possibilidades. Tá? Quando você olha o Brasil, qual que é a taxa de juros da dívida pública? Né? É em torno de 11%. Tá? O crescimento do PIB nominal em torno de 7%. Né? E isso, ou seja, o Brasil paga muito, o R-G de Brasil, né? O juro real é bem mais alto que o crescimento do PIB. Então, isso exige que o primário seja maior. Então, na nossa conta é 3,2% do PIB, o primário que estabiliza a dívida, e a gente tem uma projeção de menos 0,4%, a gente está bem distante disso, precisa fazer um esforço fiscal muito grande. Tá? Se você não fizer o esforço fiscal muito grande, como é que você resolve isso? Ou você pode virar a Índia, né, que tem um pagamento de juros que é exatamente o oposto do Brasil, o R-G. Né? O juro na Índia é 7%, mas o crescimento do PIB nominal é 10,5%. Né? O Brasil é o contrário disso, é 10% de juros e 7% de crescimento. A Índia é 7% de juros e 10% de crescimento. Tá? E daí ela pode ter um primário que estabiliza a dívida negativo, em menos 3%. Ou você vai ser o Japão, que vai ter um pagamento de juros muito baixo, que não é o caso. Tá? Então, o primário que estabiliza a dívida no Japão é menos 5,9%. Ou você vai para a solução da Turquia, né? Que o crescimento do PIB é 37%, mas não é porque a Turquia tem nenhum milagre econômico, é basicamente porque a inflação desancorou e aí ele consegue trazer a dívida para 31% do PIB pela inflação. Então é isso que a gente... Né? Esses aqui são exemplos de como você resolve a dívida. Né? Eu acho que dificilmente o Brasil vai ter um juro do Japão. O crescimento do PIB real a gente está meio que no limite. Ou você vai fechar por inflação, ou você vai fazer o primário. Eu acho que é isso que a gente está vendo e é isso, acho que é o risco que o Brasil corre ao longo do tempo, especialmente se essa curva não começa a convergir para o que precisa. E daí com impactos no câmbio.